Graça e paz, amém? Bom dia a todos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, por gentileza, capítulo 6. Apenas o verso de número 4. Nós hoje vamos ter um sermão temático, né? Efésios 6, apenas o verso de número 4, para que nós possamos ler e pensar um pouco acerca desse tão grande desafio que nós como pais e mães temos de criar filhos, né? Não é uma tarefa muito fácil, apesar de ser muito louvável, né? Mas não é uma tarefa muito fácil. Amém? Todos encontraram? Efésios 6, verso 4. O texto diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação ou instrução do Senhor. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração nessa manhã. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo que, sem sombra de dúvida, existe um desprezo por todo tipo de autoridade. Isso é uma realidade. Não só nós adultos, mas também os jovens, eles têm sido ensinados através de literaturas, através de meio de comunicação de massa, a sacudir qualquer tipo de autoridade que esteja sob os seus ombros. Exemplo: não se respeita mais professor. Infelizmente, não se respeita mais, dificilmente, autoridades, sejam elas civis ou religiosas, inclusive pastor ou padre. Na maioria das vezes, qualquer pessoa quer tirar esse, entre aspas, esse jugo, essa autoridade de cima dos seus ombros, porque na realidade nós não queremos, irmãos, prestar conta da nossa vida a ninguém. Infelizmente, a nossa geração tem aprendido isso. No nosso tempo nós temos vivenciado isso. É do meu tempo, né, um grupo que se chamava Menudo, e ele dizia: não se reprima, não se reprima, não se reprima. Era uma música que ele tinha, para dizer, ou seja, seja o que der na sua telha, não escute conselho de ninguém, faça o que está na sua cabeça, viva a sua vida conforme o seu coração. Então, dito isso, eu estou me propondo hoje a dar uma palavra a pais e mães aqui nessa manhã. Agora, antes de tudo, eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui. Todos nós, como pais e mães, como também como filhos, nós falhamos. E se como eu, e se como minha esposa, você também falhou, todos nós falhamos, há coisas, irmãos, na nossa vida que a gente não tem como mudar. Portanto, nas nossas falhas como pais e como mães, não se descabele, não enlouqueça, mas permita-se perdoar. Ou quem sabe pedir perdão a seus filhos, porque nós somos humanos, nós somos filhos de Adão, e não existe essa família perfeita, de pais perfeitos, de filhos perfeitos. Isso é utopia. Nós estamos em um mundo caído e nós somos pessoas que temos a natureza de Adão. Até nós irmos para a glória, essa natureza vai ficar em nós. E por essa razão nós falhamos como pais, nós falhamos como mães, como também nossos filhos irão falhar, e nós falhamos como filhos também. É interessante uma coisa aqui. Hoje eu li um texto em 1 de Reis, capítulo 1, do verso 1 ao 53. Em resumo, todo o capítulo de 1 Reis. Por que eu li esse texto? Porque esse texto é uma narrativa da história de um pai que tinha preferência por um filho. O nome do filho era Adonias, e o pai era Davi. A Bíblia diz que Davi amava tanto aquele filho, interessante, né? Amava entre aspas, que nunca o repreendeu. Então, quando foi para Davi estar à beira da morte, ele quis tomar, usurpar o trono de Davi, que era de Salomão. Veja que tragédia. Por ser uma pessoa que nunca foi repreendida, a história desse menino, desse rapaz, termina em uma certa
tragédia. Veja bem, infelizmente, há muitos pais e mães que permitem que seus filhos cresçam pensando que são donos do mundo. E esses jovens, esses nossos filhos, se eles forem criados dessa maneira, eles vão sofrer demais. Porque em alguns momentos da vida deles, eles vão descobrir que eles não são a última bolacha do pacote. Eles vão descobrir que eles não são os donos do mundo, que eles vão ter que prestar conta a alguém. Se ele não presta conta ao pai, se ele não presta conta ao professor, se ele não presta conta a um pastor, mas lá na frente o preço, a fatura vai chegar e ele vai ver essa fatura. Então, um primeiro conselho aqui para nós nessa noite: não crie seus filhos para que eles pensem que são os donos do mundo, que eles podem tudo, que eles não têm um limite. Não crie seus filhos dessa maneira. O que é mais preocupante diante de tudo isso que eu estou dizendo, e que ao mesmo tempo, irmãos, nos causa tristeza, é saber que não são poucos evangélicos que veem esse assunto que eu vou falar aqui nessa manhã como desagrado, a ponto de alguns evangélicos asseverar que não se corrige os filhos, que você não deve corrigir suas crianças, que as crianças elas possuem a capacidade de decidirem por si próprias como desejarem a sua vida. E o que me choca e ao mesmo tempo me entristece é que tem pais que se dizem cristãos que acham isso, que acham que o filho dele pode tudo e não deve ser corrigido por ninguém, inclusive por ele. E isso cria-se problemas enormes para essa criança no futuro. E você poderia me perguntar, por que é triste, especialmente saber que pais evangélicos não veem com bons olhos o fato de seus filhos serem corrigidos? Porque quando eu ou você que se diz cristão, ou cristãos, nós dizemos que nossos filhos no Senhor, eles não podem ser corrigidos, nós estamos dizendo que Deus não entende nada de educação de filhos. Nós estamos dizendo que o Criador de todas as coisas, Ele não sabe nada sobre a criação dos nossos filhos. E isso é uma heresia. Está aí um texto que eu acabei de citar para você, é um deles. Uma exortação feita por Paulo, através do Espírito Santo, de como nós devemos criar os nossos filhos. Mas antes de adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer outra observação aqui nessa manhã. Criar filhos é o maior desafio que um homem e uma mulher de Deus, ou não, pode ter neste mundo. Não existe um desafio maior para um casal do que criar filhos. E a gente vai lá na frente falar um pouquinho sobre o que é criar, biblicamente falando. E você me perguntaria, por que é desafiador, pastor? Por dois motivos, ou por dois lados. Porque por um lado, você não deve provocar a ira dos seus filhos. E por outro lado, os pais não podem deixar os filhos entregues à própria sorte. Detalhe, filhos entregues à própria sorte são órfãos de pais vivos. Se você não disciplina seu filho, se você não o cria, se você não o acompanha, ele é órfão de um pai ou de uma mãe vivo. E isso é muito sério. Vocês veem como é desafiador, e como sempre a Bíblia nos chama para o equilíbrio, que nós não podemos viver nos extremos, mas que a Bíblia nos chama para ser pais e mães como equilibrados. Equilibrados. Eu entendo, irmãos, que cabe aqui, mediante tudo isso que eu falei, duas observações que são pertinentes. O texto que eu acabei de ler, ele é uma prática do que Paulo havia falado. Isso não é uma doutrina solta. Paulo chegou nesse momento da carta e disse: e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor, e pronto. Não. Isso é a parte prática da carta? Certamente sim.
Mas há, irmãos, uma doutrina que baseia tudo isso que Paulo está falando. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui nessa primeira observação que eu julgo ser pertinente? O que eu vou falar aqui nessa manhã são para pessoas que são controladas pelo Espírito Santo. E um detalhe: criar os filhos de outra maneira que não seja essa que eu vou falar aqui nessa manhã, é falta de piedade, é falta de espiritualidade. A gente espiritualiza muito as coisas, né, irmãos? Mas quando vai para a prática, falta espiritualidade em nós. Então o que Paulo vai falar aqui é para pessoas que têm o Espírito Santo. Essa é a primeira exortação que eu quero fazer. Para pessoas que são espirituais. A gente costuma ter como espirituais pessoas que gritam, pessoas que são carrancudas, pessoas que às vezes mostram até uma educação muito rígida com os filhos, mas falta amor, falta doçura, né? E não é isso que Paulo tem em mente aqui. Outra observação que eu julgo pertinente: esse texto que nós vamos expor aqui nessa manhã, ele é um texto escrito para a igreja. Na mente de Paulo, ele está falando para pais cristãos, tanto pais quanto mães, pessoas que conheciam o Senhor e a sua palavra. Então tudo que nós vamos falar aqui é válido para pais crentes, ou ainda para pessoas que estão em casamento misto. Você é crente e seu cônjuge não. Então isso é válido para você também. Então essas duas observações eu julgo importante para nós. Mas há uma outra: por a família ser uma instituição divina, pais incrédulos, eles não estão isentos dessa responsabilidade que nós vamos falar aqui nessa manhã. Que responsabilidade? Criar filhos. Contudo, você tem que concordar comigo, para um homem ou uma mulher que não conhece a palavra de Deus, que não tem o Espírito Santo, é quase que impossível ele fazer com que o seu filho conheça o Senhor. É muito difícil. É muito difícil para uma pessoa que não conhece a palavra. Eu não vou dizer que ele não vai criar, a gente vai falar um pouquinho sobre criar mais na frente, os irmãos vão entender. Mas ele vai ter muita dificuldade em fazer com que os filhos dele conheçam ou dela, conheçam o verdadeiro Deus, porque ele próprio não conhece. Então os valores dele estão distorcidos, podem estar distorcidos. Vocês concordam comigo? Que é um desafio, embora não o isente da responsabilidade de criar. Porque a instituição, a família, ela é uma instituição divina. Sabe qual é a grande verdade exposta, irmãos? Nesse texto que nós vamos analisar, eu achei isso fantástico, presta atenção. Que é o Senhor que cria nossos filhos por intermédio de nós. Eu vou dizer algo aqui, pode lhe chocar. Sempre será a graça, do começo até o fim. Sempre. É a graça de Deus se Ele vai alcançar seus filhos ou não. Mas você tem responsabilidade nisso. Você é um instrumento, você pai e mãe que está aqui nessa manhã e que está me assistindo de forma remota. Você é o instrumento que Deus vai usar para facilitar que seu filho conheça ao Deus verdadeiro. Veja que honra que nós temos como pais e como mães, e ao mesmo tempo, que responsabilidade enorme, irmãos. Vamos para o texto propriamente dito. Mas antes de ir para o texto, eu tenho outra observação. Uma coisa, irmãos, que me chama muita atenção, e eu gostaria de fazer um grito de alerta aqui nessa manhã. Que nós não sejamos mais cuidadosos com nossos carros, com nossos corpos, com os nossos diplomas, do que em criar nossos filhos. Me choca o zelo que algumas pessoas têm com um carro.
mas não tem esse mesmo zelo, é tanto que faz, não estou dizendo que está errado fazer seguro, mas faz até seguro. E o filho, a criação, a gente entrega a qualquer pessoa. Veja como é complicada a nossa mente. A gente coloca seguro no carro, não há nada de errado com isso, mas a gente às vezes terceiriza a criação dos nossos filhos a outra pessoa, quando na realidade a responsabilidade é nossa, como pais, como mães. Então fica esse alerta, né? Que alerta, pastor? Que nós não sejamos mais cuidadosos com nossos carros, ou com nossos corpos, né? Ou com nossas intenções, no que diz respeito à profissão, do que com o cuidado que nós temos com os nossos filhos. Mas vamos para o texto. Primeiro ponto. Paulo faz em primeiro lugar uma exortação negativa. Ele dá um conselho negativo. Vamos lá? A parte A do verso 4. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Que coisa, irmãos. O que o apóstolo está ensinando aqui? Interessante que a palavra aqui pais, no grego é páteres. Ele fala aqui exclusivamente aos homens, porque os homens eram o cabeça, ou é o cabeça. Mas na nossa sociedade, claro que esses princípios que eu vou dizer aqui são válidos tanto para o homem como a mulher. E interessante que na nossa cultura, a mulher ela participa muito mais da criação dos filhos do que o homem. O que é errado, porque o homem ele é o sacerdote. Ele não é apenas o provedor, ele é o cabeça da casa. Foi Deus quem o instituiu. Por essa razão, Paulo começa falando aos pais, né? Ele fala aos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. O que ele está dizendo aqui? Ele está nos aconselhando, ele está nos ensinando a tentar evitar a amargura no coração dos nossos filhos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ei, não os amargure, não gere no coração dos seus filhos amargura, porque pode ser que no uso da autoridade os pais venham a se exceder e extrapolem os limites estabelecidos por Deus. E isso, irmãos, é muito comum. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Na verdade, interessante que há pais, como também há mães, né, que formam ou até mesmo desconta nos filhos a mesma ira que são portadores. Veja bem, há pais que não tiveram infância e privam os filhos de ter infância porque eles não tiveram. Interessante, sabe, irmãos? Eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe, porque quando meu pai ele não me deixava brincar, eu era criança, mãe disse uma frase, ou dizia sempre uma frase que eu nunca esqueço. Meu pai chamava-se Otávio, e ela dizia o seguinte: Otávio, deixe Rony brincar, porque só se é criança uma vez. Sabe? Então existem fases, e há pais porque não tiveram uma infância, era o caso do meu, que tiveram que trabalhar desde muito cedo, achavam que brincar para uma criança é vagabundagem, e brincar para a criança é o trabalho dela, é a fase dela. A outra coisa interessante aqui, outro exemplo interessante aqui, né? Pais que foram espancados quando criança, e quando são pais, descarregam toda a sua ira, toda a sua revolta nos filhos. Veja como isso é, irmão, sério. Por isso ele diz em primeiro lugar: não, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Existem outras, mas eu gostaria de dizer algumas coisas que um pai e uma mãe pode fazer que provoca a ira dos seus filhos. Vamos lá? Primeiro, usar impropriamente a sua autoridade. Repito, usar impropriamente a sua autoridade. Lembre-se que Paulo tem aqui em mente que nós estamos em um lar cristão, ou em um lar misto, onde pelo menos um dos cônjuges
são crentes. Então qual é o ponto aqui? Ele já havia exortado os filhos, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, mas ele diz algo aqui interessante, que eu e você, como cristão, a gente não pode obrigar os nossos filhos a fazer alguma coisa que o Senhor não permitam que eles façam. Veja que coisa, você pedir algo a seu filho, que a Bíblia diz não. Então isso, Paulo diz que é provocar a ira dele. Por quê? Porque na cabeça do menino vai virar uma celeuma. Se ele é crente também, ou pelo menos está sendo instruído no caminho do Senhor, o que é que ele vai pensar? Por um lado, o filho quer obedecer a palavra de Deus. Por outro, os pais determinam que ele faça uma coisa contrária à palavra de Deus. O que vai gerar na mente dessa criança? Um conflito, irmãos. Eu sou sincero a você. Quando eu olho para a Bíblia, eu digo, meu Deus, como eu errei. E nós temos que reconhecer. Quando eu digo aos jovens daqui que vocês são privilegiados, irmãos, isso vem do profundo do meu coração. Quando eu digo a mães e pais, ou futuros mães e pais aqui, que vocês são privilegiados, sabe? Eu não estou, irmãos, aqui fazendo propaganda enganosa. Eu estou dizendo que você tem o privilégio de criar seu filho de forma bíblica. Você saber o que vai dizer a seu filho, conforme a palavra de Deus diz. Então qual é o grande ponto aqui, o grande ensinamento nesse ponto aqui, que eu digo, usando impropriamente a sua autoridade? Cuidado, pai e mãe que está aqui nessa manhã, para que as suas ordens, para que as suas orientações estejam de acordo com a palavra de Deus. Não é simplesmente dizer não. Sempre que possível, eu repito, sempre que possível, exerça sua autoridade sobre seus filhos, explicando o motivo e as razões pelas quais você está pedindo aquilo. Não é simplesmente você dizer a seu filho, deixe de andar com fulano, deixe de andar com Beltrano, saia de determinado lugar. Não é simplesmente isso. Mostre a ele biblicamente por que você está pedindo aquilo. Interessante, né? Tem aquele, eu não vou ler porque eu iria me alongar muito, Provérbios 3, do 1 ao 8, né? É um texto que a gente pode usar, por exemplo, para os nossos filhos, e dizer a seu filho o seguinte: por que vale a pena você ser obediente a Deus? E ao mesmo tempo, você, usando um texto como esse, você vai dizer ao seu filho: olha, filho, toda vez que você for obediente, Deus vai lhe honrar, e toda vez que você for desobediente, Deus não vai lhe honrar. Em suma, você pega um texto como Provérbios 3, do 1 ao 8, e diz a seu filho o seguinte: Deus não premia a desobediência. Veja que coisa interessante. Deus não premia a desobediência. Isso é exortação bíblica para seu filho. Pais e mães que estão aqui, eu não estou dizendo que é um pecado imperdoável, mas um cristão, ele não pode permitir que o filho dele, ou apoiar, namore um não cristão. Você tem base bíblica para isso, né? Você sabe que Deus não assina embaixo essa união, não é verdade? Mas muitas vezes nós nos omitimos, para não ferir nossos filhos, para não ir de encontro a ele. Irmãos, eu sei o que é isso. Exortar filho machuca mais a gente do que ao filho. Todos os pais e todas as mães que estão aqui sabem que eu estou dizendo a verdade. A gente não gosta de fazer, mas é necessário. Quantas vezes não é necessário? E coloca uma coisa na sua mente, pai e mãe que está aqui, se for de forma bíblica, coloque a cabeça no seu travesseiro e durma tranquilo. Essa é a grande verdade. Há uma outra forma que a gente provoca a ira do nosso filho, dos nossos filhos, exagerando na punição física.
E isso é um termo muito polêmico, até no meio evangélico. Eu vou citar um texto, não precisa abrir. Está lá em Provérbios 19 e 18. Olha o que o texto diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Eu fiquei me perguntando o seguinte: por que Salomão escreveu isso? Porque homens crentes ou mulheres crentes estavam batendo nos filhos a ponto de deixar eles tirados. E não é essa a orientação de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus orienta aos pais e mães que corrijam seu filho, se necessário, de forma física. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Infelizmente, irmão, se você for a qualquer pronto-socorro, as enfermeiras que estão aqui, que dão plantão em pronto-socorro, sabem que o que eu vou dizer aqui é verdade. Nas emergências de qualquer pronto-socorro, você vai perceber que vão dar entrada lá, naquele lugar, crianças com hematomas, crianças queimadas com piola de cigarro, crianças, irmãos, com crânio rachado, com hematomas, vítima de espancamento. Infelizmente, irmãos, provocado pelos pais. Com certeza absoluta, sem medo de errar, eu posso lhe dizer que uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo jamais chega a tal ponto. Se você é uma pessoa cristã, em primeiro lugar, eu acredito que todo cristão tem domínio próprio, tem moderação, tem controle. Quando eu vejo uma pessoa totalmente desequilibrada, é uma opinião minha, irmãos, não precisa concordar comigo. Eu me questiono se o Espírito Santo está ali. Então, com certeza, você não vai ver isso na casa de um crente, ou na criação de um crente. Filho queimado de cigarro, filho com hematomas nas costas, né? Com a cabeça furada, você não vai ver isso. Mas por outro lado, você vai ver que se for necessário, o pai ou a mãe crente vai punir seu filho de forma física, sim, e não há nada de errado com isso. Use uma sandália. Seu filho deve ficar com raiva de mim, não mostra esse vídeo a ele não, tá certo? Mas se for preciso, use. Não é pecado nisso não. A Bíblia ela é totalmente contrária à agressão física. A Bíblia ela é totalmente contrária ao exagero. Contudo, ela é a favor da correção física quando necessária. Isso é bíblico, está aí o texto que eu citei para você, Provérbios 19, 18 e outros que eu vou citar daqui a pouco. Sabe por quê, irmãos? Porque a falta de disciplina gera filhos rebeldes. O excesso de disciplina gera filhos desanimados. Veja como é desafiador, biblicamente, criar filho. Você nem pode exagerar e você também não pode deixar de punir. Eu não sei você, eu não estou mandando em nome de Jesus, não é isso que eu estou querendo dizer a você. Mas meu pai agendava uma pizza. Você já levou pizza por agenda? Era triste. Quando eu chegava em casa que eu não estava pronto para ir para a escola, ele dizia: olha, vou trabalhar, 5 horas da tarde você vai levar uma pizza. Tu imagina como eu ia para a escola. E eu tinha 2 alternativas: um cinto ou uma tomada de ferro. Já levou uma pizza com a tomada de ferro? Nem queira. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Ele não está mandando você fazer isso, mas ele está mandando que, se for necessário, use uma sandália para sua criança. Não há espanque, não deixe hematoma, mas uma sandalinha, uma chineladazinha não faz mal a ninguém. Outra forma que a gente provoca a ira nos nossos filhos, e talvez seja a mais grave, não sendo exemplo.
Ô irmãos, o ser humano, ele tem a necessidade de um modelo. É intrínseco em nós, sabe? É tanto que a gente tem aquele professor, né, que marcou a vida da gente. Ele foi um modelo para a gente. Eu não sei você, pelo menos eu tenho. Aquele professor que ele ensinava e você tinha ele como modelo, como aquela pessoa que você queria ser, que você se espelhava. É natural do ser humano. E nos nossos filhos não são diferentes. Algo muito danoso para a criação dos filhos, sabe o que é? É a incoerência. O que significa isso, pastor? Aquela famosa frase tanto usada: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é terrível na criação dos filhos. E você me perguntaria por quê? Antes de dizer o porquê, deixa eu lhe dar alguns exemplos. Há pessoas que dizem: amo a igreja, mas os filhos não veem a motivação de você para com a igreja. Interessante que há muito tempo eu vi um testemunho de um jovem, que ele sentava logo aqui à direita do pastor. Interessante que ele participava da oração, ele participava do louvor, ele participava de tudo. Mas quando ia começar a pregação, que era o pastor, ele colocava os 2 dedos aqui. E aquilo inquietou o pastor. Por muitas vezes, outra pessoa ia pregar, não acontecia nada. Mas quando era o pastor da igreja, o menino colocava os 2 dedos no ouvido. E ele chamou o menino em particular, um jovem, e perguntou: meu filho, minha voz é estridente, você tem abuso da minha voz? Aí o menino disse: por quê, pastor? Porque toda vez que eu vou pregar, você coloca os 2 dedos no ouvido. Aí ele disse: não, pastor, é porque meu pai disse que eu não escuto nada que o senhor diga. E por essa razão, toda vez que o senhor vai falar, eu coloco os dois dedos no ouvido. Veja que incoerência, né? Às vezes nós dizemos que amamos a igreja, mas essas coisas nossos filhos não vêem no nosso dia a dia, porque a gente não se envolve com oração, a gente não se envolve com leitura da palavra, a gente não se envolve nos trabalhos da igreja. Interessante que o filho de Hudson Taylor, no dia da sua morte, disse o seguinte: nunca eu vi o sol se pôr na China sem meu pai estar de joelhos orando a Deus. Que coisa linda, irmãos. Que exemplo maravilhoso daquele pai para os filhos. Qual é o grande ponto aqui? Pior do que um mentiroso é um mentiroso hipócrita, né? Aquela pessoa que nem diz o que faz e faz de conta que faz. Pior do que um mentiroso é um mentiroso hipócrita. E interessante, sabe? A criança, ela vai perceber rapidamente que na vida dos pais há 2 padrões. Quais? O que ele diz e o que ele faz. O que ele diz e o que ele faz. Sabe qual é o grande conselho aqui, mediante esse ponto de não sermos exemplos? O grande conselho é o seguinte: que nas nossas vidas exista coerência na vida. Guarde isso que eu vou lhe dizer. Nós devemos ser espelhos e não carrasco dos nossos filhos. Veja que responsabilidade nós temos, né? Nós temos. E por fim, esse ponto aí de provocar a ira, críticas injustas e pesadas. Irmãos, cada filho é uma pessoa em particular. Você não pode ter um filho exatamente igual ao outro. Um vai se destacar em determinada área e o outro vai se destacar em outra, mas eles não são iguais. Há pais que colocam sobre os filhos, irmãos, um jugo, uma carga, irmãos, que ele não consegue carregar e que é injusta. É injusta, sim. Tipo assim,
Você sabe quanto quanto você me custa? Você sabe quanto é seu colégio? Você sabe quanto foi esse sapato? Você sabe quanto eu gasto para que você se alimente? Isso são críticas injustas. E você me perguntaria, por que essa crítica é injusta, pastor? Porque nossos filhos não têm como pagar isso. E é responsabilidade nossa manter isso, se possível, evidentemente. Qual é o ponto aqui, irmãos? Presta atenção nisso, por gentileza. Manter os filhos, mesmo quando ingratos, não é um favor que nós fazemos a eles, mas um dever que não depende da reação deles. Manter filhos, mesmo que eles sejam ingratos, é obrigação de pai e mãe. Se eles vão reconhecer lá na frente, eu não sei. Eu não posso lhe garantir. Né? Aquela famosa, eu já ouvi infelizmente isso de algumas pessoas. Eu estou criando cobra para me picar. Falando com os filhos. Ei, isso é crítica injusta. Se seus filhos vão reconhecer o que você fez por ele lá na frente, sinceramente eu não sei. Mas no que cabe a você, é sua responsabilidade mantê-los, independentemente do que eles são, do que eles serão, do que eles venham a ser. A responsabilidade é sua. E por fim, rapidamente, já para nós irmos para o segundo ponto. Cortar o diálogo. Não existe nada pior, irmãos, do que você se intrigar com um filho ou com uma filha. É terrível para um filho. Eu já disse isso aqui, e isso me marcou. Eu vim conseguir dar um beijo em meu pai, eu tinha 33 anos. E eu queria, mas eu não tinha como. Você está entendendo? Eu não tinha como me chegar, porque se eu fosse dar um cheiro nele, um beijo nele, um abraço nele, ele dizia logo que eu não era homem. Ele não aceitava isso, não é verdade. Então como eu me chegar? Como eu me chegar a ele, irmãos? E eu senti aquela necessidade dele me deixar na escola, nunca foi. De assistir um jogo comigo, nunca assistiu. Eu tinha falta dessas coisas, irmão, de um abraço, de dizer, ei, valeu a pena. Nunca ouvi isso. Não sou revoltado por isso, que eu o perdoei com 33 anos. Tive a oportunidade de perdoá-lo e expressar isso a ele. Mas é triste você querer conversar com um pai e com uma mãe, e quando você chegar, você encontrar aquela barreira, que não é física, mas ao mesmo tempo é intransponível, porque o canal foi cortado. Aí me vem uma pergunta: se nossos filhos não confiar em nós, não termos a nós como pais e mães, é verdade, mas também um pouco abaixo como amigos, eles vão ter a quem? Diga aí. Hein? Eles vão ter a quem? Ponto 2. Agora nós vamos para as exortações positivas. Ele disse a negativa, né? A negativa é essa: e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Aí ele agora vai dar pelo menos 2 ou 3 exortações positivas. Você não deve provocar a ira dos filhos, mas o que é que você deve fazer positivamente? Mas criai-os. Interessante, né? É muito comum você ouvir, eu ouvi isso essa semana, faz uns 15 dias, o seguinte: meus filhos já estão criados. Eu ouvi isso de um amigo meu. Ele é, como a gente, eu não gosto de usar esse termo, né? Ele é um crente desviado. Aí ele chegou para mim e disse: Rony, meus filhos estão muito bem. Aí olha o que ele disse, o que muitas vezes eu já escutei de muita gente: eles têm comida,
Eles têm roupa, eles têm educação e todos eles já conseguiram um emprego. Estão todos encaminhados na vida. Parabéns. Isso faz parte, com certeza, e é importante na criação dos filhos. Mas guarde isso no seu coração. Isso não é tudo. Lembre-se que a gente está num lar o quê? Cristão. Isso pode ser tudo para um ímpio. Isso pode ser tudo para um ímpio. Mas isso para um cristão não é tudo. É responsabilidade nossa da comida, da roupa, da educação, até orientá-lo e se alegrar quando ele arranja um emprego, uma estabilidade financeira ou econômica, mas isso não é tudo. Você me perguntaria, por que não é tudo, pastor? Porque a Bíblia, ela não conhece uma criação de filhos limitado à alimentação do corpo, mas a que traz consigo a ideia de nutrir, de sustentar, de prover em todas as áreas da vida, principalmente no relacionamento com Deus. Principalmente no relacionamento com Deus. Irmãos, como o pastor Rodrigo foi feliz aqui terça-feira, na exposição da palavra. Ele disse algo assim, algumas coisas que ele disse me marcou muito. Ele nos disse, evidentemente inspirado por Deus, né? Deus o usando aqui naquela terça-feira à noite, o seguinte: que não adianta você pedir para que Deus transforme o comportamento do seu filho ou da sua filha. Você deve pedir a Ele para que ele seja salvo, para que Deus o salve, porque comportamento até muda. Está aí o AA. Quantas pessoas não deixaram de se embriagar? Com a ajuda do AA, um trabalho muito legal. Mas boa parte deles não são salvos. Existem salvos? Existem, mas nem todos. Então esse é o ponto aqui. O que é que eu estou querendo dizer aqui em termos de criar? Nós cremos, irmãos, que a mais importante tarefa dos pais crentes nessa vida seja criar os filhos no caminho do Senhor. O seu desafio, o nosso desafio é ensinar os filhos a conhecer a Deus. E isso é mais importante do que educá-los. Vou repetir. O maior desafio de um pai cristão e de uma mãe cristã é fazer com que seus filhos conheçam a Deus. E isso é mais importante do que educá-los, do que formá-los. Tá bom? Eu não estou dizendo, ou isso não significa que nós devemos negligenciar um em detrimento do outro. Tipo assim, meu filho agora só vai para a igreja, vai deixar de estudar. Não é isso. Não é isso, de maneira alguma. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que tanto a educação espiritual, quanto, eu vou usar esse termo, a educação secular, acadêmica, melhor dizendo, ela anda de mãos dadas. É importante você querer que seu filho se forme, que seu filho tenha um bom emprego, que ele passe num concurso, que ele seja uma pessoa culta. Claro que sim, mas você não pode pensar só de forma lateral. Você tem que pensar também na salvação dele. E essas coisas, elas andam de mão dada. Pense no seguinte: pastor Jorge é professor e pode muito bem dizer se é veracidade isso que eu vou dizer ou não. Hoje em dia, já no meu tempo já era mais pouquinho, mas agora como nunca, é imprescindível para o emprego que você fale pelo menos 2 línguas. É verdade, pastor? Pelo menos português e inglês. A gente luta, e deve lutar mesmo, se você tiver condição, para colocar um filho para aprender uma nova língua, uma outra língua, de preferência o inglês, né, para muitas pessoas. A gente luta, irmãos, para colocar um filho na universidade. Não há nada de errado com isso, me entenda. A gente luta para que os nossos filhos se preparem num cursinho para fazer o Enem. A gente paga. Não há nada de errado com isso, me entenda, por favor. Mas eu gostaria que o pai tivesse esse mesmo desprendimento
para trazer o filho para os cultos, como um culto como o de hoje. No coração dos pais, eu não estou dizendo com você não, pode até ser, eu não sei a realidade de todos aqui, irmãos. Estou apenas ministrando a palavra. No coração de muitos pais e mães, é muito mais importante que o filho aprenda inglês do que aprenda teologia, do que aprenda a Bíblia, do que aprenda sobre Deus. E isso, irmãos, não pode ser. Pastor, por que não pode ser? Porque o maior legado que os pais crentes podem deixar para os filhos é o conhecimento e o temor de Deus. O conhecimento e o temor de Deus. Por isso que eu digo uma coisa aqui aos irmãos. Quando você for ter filho, você pensa o seguinte: quantos eu tenho capacidade de educar nos caminhos do Senhor? Quantos eu posso cuidar, educá-los, exortá-los no caminho do Senhor? Outra exortação positiva que Paulo dá aqui, olha. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, isso é a negativa, né? A positiva: criai-os, mas criai-os como? Na disciplina do Senhor. Irmão, ou irmãos, melhor dizendo, só pode disciplinar de forma espiritual quem tem o Espírito Santo. Sou sincero a você, é difícil, tudo que eu estou dizendo aqui, uma pessoa que não tem o Espírito Santo fazer. Eu acho impossível. Disciplinar. Outra coisa interessante, nos caminhos do Senhor, significa o seguinte: que um pai que não tem o Espírito Santo, que vive de forma de qualquer maneira, como ele pode disciplinar um filho, se ele mesmo tem que ser disciplinado? Eu tenho uma pessoa que eu já lutei pregando o evangelho para ele várias vezes. E ele vive numa situação muito complexa. Ele não é crente. Porque ele abandonou a esposa legítima por outra. Aí ele tem uma filha nesse casamento. E ele vive com outra e tem uma filha nesse outro casamento. E ele é louco pelas duas filhas. E ele soube que aqui mora com a mãe que foi abandonada por ele, arranjou um namorado. E ele correu, foi lá. E quando ele chegou lá, ele disse: fulana, você está namorando com aquele rapaz? De que família ele é? E a moça olhou para ele e disse: quem é o senhor para falar em família? E ele foi lá para casa chorar comigo. Foi chorar comigo. Irmão, que tristeza eu tive naquele dia. Então vamos lá, rapidamente. Há duas formas de você disciplinar: a correção física, né? E a admoestação, e a instrução. Interessante, né? Disciplinar não é descarregar sobre as crianças a nossa ira, as nossas frustrações, mas treiná-las. Qualquer disciplina feita sem esse propósito, ou seja, sem ter o propósito de treiná-los, não é disciplina. Segundo a palavra de Deus, é provocar ira nos filhos. Vamos pensar um pouquinho rapidamente aqui sobre correção física, para não ficar só no que eu falei no início da minha fala. Não precisa abrir. Provérbios 22:15. A estutícia, ou seja, a maldade, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Meu irmão, por favor, vá lá para o livro de Gênesis. Abra lá no capítulo 8, verso 21. Por gentileza.
Por que você tem que disciplinar seus filhos às vezes de forma física? Olha bem, 8:21. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é o quê? É má desde a infância. O que é que esse texto correlacionado ao que eu acabei de ler aqui quer nos dizer? Que desde pequeno, o seu bebezinho, ele já nasce caído. A criança está inata nele, o pecado. E por não aceitarem que o coração dos filhos é inclinado para o mal, os pais têm a ilusão de que o que há de bom no coração da criança vai prevalecer. E não vai, irmãos. Nossos filhos não nascem crentes. Eles não nascem anjos eleitos. Eles nascem caídos. É isso que esse texto está afirmando. Que todo ser humano, que toda criança nasce com atitudes tolas, com atitudes pecaminosas. E que se for necessário, a disciplina com uma chinelinha vai afastar o coração deles disso. Deixe para ver onde eles vão. Outro texto que fala assim sobre essa correção. Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Se você for no original, no hebraico aqui, quando a Bíblia diz o que retém a vara aborrece a seu filho, significa odiar. O que é que o texto está nos dizendo aqui? Que se você odeia seu filho, você nunca vai corrigi-lo. Mas por você amá-lo, você irá fazer isso. O que é que o texto está nos dizendo aqui, meus irmãos? Desde cedo, nossos filhos, eles precisam aprender o certo e o errado. Eles precisam aprender os caminhos da vida. Eu fui numa festa ali, e não é da Brasil para Cristo não, viu? Eu fui numa festa ali, e era um aniversário. E quando disseram, quem quiser pode comer, uma família bateu em cima desse salgadinho, irmão, deixou o povo sem nada. Sem nada. E era um filho de um líder. E eu olhando assim, sabe? Com a fome de todinha RT, só em casa hoje. Ele comeu tudo, irmão. E ainda sai, né, esfregando o bucho assim, e dizendo, crente come demais. Se achando, contando vantagem. Né? Contando vantagem. Por que eu estou dizendo isso aqui? Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar sua mãe. Você já viu aquele menino que vai para o shopping, aí passa por um tênis, aí diz, eu quero. Aí a mãe diz, depois a gente compra, né? Aí ele começa a sapatear, e a mãe já fica olhando para um lado e para o outro e diz, depois a gente compra. Aí ele fica igual um peão rodando, né? E começa a escalar a mãe, deixa a mãe nua ou seminua. Por que ele faz isso? Reflexo da casa dele. Não é bíblico, né? Mas minha mãe usava muito esse provérbio. Não sei se é dela, acho que não é dela não. Costume ruim vai à praça. Alguma coisa desse tipo, né? Costume ruim vai à praça. Alguma coisa desse tipo ela dizia, né? É porque eu sou novo, não lembro não. Como é, irmãos? Por favor. Sim, é mesmo, Manu. Amém, é verdade. Manu me ajudou aí. Costume de casa vai à praça. Não é disciplinado em casa, né? Aí chega na frente do povo e envergonha a mãe. Eita Jesus. Estamos já partindo para o final, irmãos.
Eu gostaria que você notasse que Paulo disse que nós devemos criar nossos filhos na disciplina do Senhor, ou seja, na disciplina que vem do Senhor. Isso significa que é o Senhor quem os disciplina e que nós somos apenas instrumentos. É Deus, na realidade, quem os endireita através de nós. E por fim, ele diz que nós devemos criar nossos filhos na disciplina e na instrução ou admoestação do Senhor. Meus irmãos, nossos filhos precisam ser corrigidos nos pensamentos, nas ideias. E como você faz isso? Pela palavra de Deus. Um apelo a vocês aqui. Todo pai e toda mãe cristã, ela tem a obrigação de instruir, de encorajar, de mostrar as implicações espirituais de suas atitudes, das atitudes dos filhos, o que ele vai perder, o que ele vai ganhar, fazendo as escolhas que ele quer fazer. É nosso dever instruir os nossos filhos nisso. Por quê? Porque os pais são instrumentos de Deus nesse aspecto também. Agora uma pergunta: como nós vamos admoestar ou instruir se nós não conhecemos? É desafio ou não é? É, irmãos. É, com certeza é. Gostaria apenas de concluir com 2 aplicações rápidas, ou 3. A maioria dos problemas que os filhos têm deve-se a uma criação deficiente. É verdade. Ou por abuso de autoridade dos pais, ou por falta de disciplina e de criação nos caminhos do Senhor. Mas eu gostaria de dizer aqui a pais e mães que estão aqui nessa manhã: a criação adequada, ela produz fruto. Mas é muito possível que você seja um pai piedoso e uma mãe piedosa e seu filho não queira nada com Deus. Como também é possível que em um lar onde o contexto seja totalmente ímpio, onde nem o pai nem a mãe tenha piedade, tenha o Espírito Santo, cresça um filho que teme ao Senhor. Mas isso não é regra, isso é exceção. Por exemplo, um dos reis mais tementes a Deus que a Bíblia nos mostra é Ezequias. Quem foi o filho de Ezequias? Manassés. Não teve um rei tão ruim na história de Judá quanto Manassés. Tudo que era ruim, Manassés, parece que Manassés odiava Ezequias, porque tudo que Ezequias construiu, ele colocou abaixo. Graças a Deus, que no fim da vida dele, Deus alcançou. Né? Então eu repito aqui, é possível que num lar de crentes, pai e mãe, nasça um filho totalmente rebelde, é possível. Como também é possível em um lar onde tenha pai ímpio e mãe ímpia, nasce um filho que tema ao Senhor. A isso nós damos o nome de graça. Mas repito, isso não é regra. A regra é para mim e para você: ensine, faça a sua parte. E mais uma vez eu uso as palavras do pastor Rodrigo aqui, para vocês. Até onde o seu braço pode ir, vá. Ore, instrua, ame, nunca corte o diálogo, né? Demonstre isso, o amor, mas tem limite, né? Quando chegar no limite, o que é que a gente deve fazer? Você deve fazer, os pais e mães que estão aqui nessa noite, nessa manhã. Confie no Senhor, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nossos filhos são mais filhos de Deus do que nossos. Eu sempre lembro da história de Agostinho de Hipona, né? Aquele homem que era um prostituto inveterado.
e a mãe dele chamava-se Mônica, e orou por Agostinho 30 anos. E certo dia, ela chorando, no quarto de oração, um amigo da família chegou para ela, bateu no ombro dela e disse o seguinte: Mônica, se acalme, um filho de tantas lágrimas, é impossível que Deus o leve para o inferno. E Agostinho se converteu. Então confie no Senhor. Segunda coisa, apesar de tudo isso que eu falei aqui nessa manhã, irmãos, nós iremos errar, com certeza absoluta. Nós iremos falhar. Mas deixe-me dizer uma verdade aqui nessa manhã: sempre há tempo de recomeçar. Sabe o apelo que eu faço aqui a pais e mães que estão aqui? Seja sempre como o pai do filho pródigo. Esteja pronto para receber. Esteja pronto para amar. Sabe por quê? Porque nós somos os instrumentos que Deus vai usar para mudar o coração deles. E por fim, reavalie suas prioridades na criação dos seus filhos. Que Deus possa, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa manhã, ajudar todos nós nessa tarefa árdua, mas gloriosa, né? Que é criar filhos no caminho do Senhor. Amém?